fraterno a todos os nossos irmãos umbandistas. Estamos aqui no nosso canal do Umbandanec, na nossa maratona do desenvolvimento mediúnico. E o tema que eu trago aqui hoje para vocês é sobre o Cambone na Umbanda, a importância do Cambone na Umbanda. Nós vamos estar conversando aqui no nosso canal hoje a respeito disso. Cambone, cambonear, qual a grande importância desse papel dentro de um terreiro da Umbanda? Primeiramente eu quero deixar claro que o Cambone, dentro do nosso terreiro casual, né, dentro da nossa raiz, da nossa vertente, é aquela pessoa que fica ao lado, né, da entidade. Alguns terreiros não têm essa função, né? O Cambone se presta a outro papel dentro do terreiro, né? Eu já conheci terreiros que não tem Cambone ao lado das entidades, né? O Cambone cumpre um outro papel. Então, vou falar do Cambone, como a gente trabalha dentro da nossa casa, como os médiuns aqui dentro vivem, né? Essa parte aqui dentro do terreiro como Cambone. Então, primeiramente, o Cambone eu coloco como o pilar, o patamar mais importante dentro do terreiro de Umbanda, né? É uma grande base para a Umbanda. Então, muitos médiuns, quando eles entram no terreiro, eles entram com afoitos, né? Para incorporar, para receber o guia, ou equivocados, com certos equívocos que eu tenho que receber a entidade, porque senão eu não estou trabalhando no desenvolvimento mediúnico. Ainda, né, paira essa grande, na verdade, uma grande besteira, né, que eu preciso desenvolver para eu desenvolver meus guias. Eu preciso evoluir meus guias, porque meus guias evoluindo eu vou evoluir também. Isso não acontece, pessoal. Os guias estão muito longe de nós em questão da evolução, né? Então a gente tem que caminhar muito para poder chegar no patamar deles espiritualmente. Então isso é um equívoco que ocorre, né, em alguns terreiros, que ocorre na verdade de algumas pessoas. Não é nem tanto do terreiro, né? O terreiro que pratica isso, infelizmente, tem que rever seus conceitos. E essa parte é bem importante do Cambone, porque é a maior escola que eu costumo falar da Umbanda, né? É a maior escola que você vai ter, o maior aprendizado na sua vida, no seu desenvolvimento mediúnico, como o Cambone. Então, o desenvolvimento mediúnico com você não acontece a partir do momento que você começa a receber o seu espírito, tá? Receber seu guia. O desenvolvimento mediúnico começa a partir do momento que você coloca o pé no terreiro e você, como pessoa, começa a desenvolver a sua espiritualidade. Não a incorporação, são coisas separadas, né? A espiritualidade, que pertence a nós, a nossa espiritualidade, e a incorporação, que pertence, né, aos guias, aos espíritos, a descerem no terreiro de Umbanda, como a gente fala, e incorporar nos médiuns. Então o Cambone, quando ele começa a participar, a cambonear uma entidade, ele tem que estar, na verdade, nas estrelas. Porque você já pensou a importância de você cambonear um guia, cambonear um espírito, né? Se desloca de outros campos espirituais para vir trabalhar aqui na Terra, e na verdade você está ali ajudando o espírito, servindo esse espírito. Olha o tamanho, né, da gratidão que você tem que ter por você estar ao lado do espírito camboniano. Além de estar camboneando esse espírito, você vai estar aprendendo. Muitas das palavras que são faladas para um consulente, às vezes serve para você, às vezes serve para o médium. Muitos dos exemplos que vão ser dados, isso talvez vai ser naquele momento que você esteja precisando, ou naquela dúvida que você está sobre a sua vida, fora o aprendizado que você vai ter só ali com aquele espírito, só ali camboneando. Por que usa X de vela? Qual a importância do ponto riscado? Quais são os elementos dos pontos riscados, né? Por que está cada elemento? Se você perguntar para o guia, com o tempo ele vai te falando, ele vai te explicando. Você vai pegar várias formas de trabalho.
várias situações de conselhos, de como fazer um trabalho, de como fazer um banho, você vai acompanhar isso. E isso é tão importante porque quando você for para ser um médium de toco, você já vai estar seguro, porque você participou, você estudou, você participou da escola da Umbanda, você foi um cambone. Porque a maioria dos médios que não camboneiam, né, que não tem médico que não quer ser cambone, né, ele faz de tudo para não ser cambone. Quando ele chega para dar consulta, principalmente na nossa casa, que tem que passar por uma etapa e aí arriscar o ponto, ser confirmado, tudo, né, a entidade, a gente faz a confirmação, aí o médium treme da base. Porque ele não teve essa experiência, ele não teve essa base. Quando o médium tem essa base, ele já se sente um pouco mais seguro, ele talvez se vai se sentir muito mais seguro. Eu, quando iniciei na Umbanda, no segundo dia, eu já estava como cambone. E quando eu tive que, vamos supor, sair de cambone para começar a trabalhar o meu desenvolvimento da incorporação, eu chorava, né? Porque eu não queria, porque era tão gostoso cambonear, era tão gostoso aprender, e aquilo estava me trazendo muito conhecimento, né? E eu gostaria de ter continuado mais um tempo como cambone. Então, esses detalhezinhos a gente tem que valorizar muito, porque depois, quando você vai para ser médium de toco, você não vai voltar a cambonear, né? Pode existir oportunidades, mas você não vai mais voltar a cambonear. Aí tem muita coisa que vai vir para você no seu desenvolvimento no dia a dia que você vai falar, nossa, por que eu não perguntei pro guia, por que eu não aproveitei esse momento que eu estava de cambone? Você vivenciando essa magia como cambone, você aproveitando esses momentos que a espiritualidade tá te dando, na verdade, está te oferecendo, você vai ter um grande crescimento mediúnico, você vai ter um grande crescimento como pessoa, você vai ter um grande crescimento no seu desenvolvimento espiritual. E com certeza, como cambone, você vai guardar boas lembranças, boas histórias, bons exemplos, porque você vivencia, né, muita coisa ao lado de uma entidade. Eu tive a oportunidade de ter uma pessoa maravilhosa que eu camboneei, que foi o seu Jardel. Seus guias eram, né, maravilhosos, como todos, e ali eu tive a oportunidade, eu soube, né, aproveitar essa oportunidade que eu tive como cambone, e graças a Deus aprendi muito, devo muito a ele, devo muito aos guias, né, que são meus protetores até hoje, e daquele momento que eu tive como cambone. Então, essa parte, às vezes o cambone chega, né, como eu cheguei no terreiro de Umbanda, eu não sabia nada. Não sabia como acender um charuto, não sabia como acender um cachimbo, não sabia as cores da vela, porque era meu primeiro momento com a Umbanda. Então, eu aprendi tudo, né, basicamente, ao lado da entidade. Ela me ensinou quais são as cores das velas, como preparar um banho, como fazer um banho. Então isso é bem importante, que o médium vai aprendendo tudo, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, dentro do nosso terreiro a gente está fazendo uma busca de estudos bem forte para o médium já ter essa base, mas muitos não têm. Então quando você está de cambone, provavelmente o guia, o médium, vai te instruir, vai te ensinar todas essas etapas, e isso é um conhecimento que não tem preço, isso é um conhecimento que não está aqui na internet, isso é um conhecimento que ninguém vai poder passar para você, porque é um conhecimento único daquele guia com você, né? Então, e uma outra coisa bem importante para a gente conversar aqui, que às vezes a pessoa pensa na parte da incorporação, mas eu vou cambonear e não vou receber o meu guia. Né, a gente fala o meu guia, mas é errado, faz enquanto a gente tem um contrato com o guia lá, ele é nosso, né? Não é o guia que trabalha com a gente, mas é um linguajar que a gente usa, até eu me pego falando assim, então é complicado. Você vai desenvolver, sim. Muitas vezes o cambone, que eu falo, está tão afiado na sintonia com a entidade, que às vezes a entidade pede para ele dar alguns conselhos, para ele dar alguns exemplos, ou às vezes ele sente e a entidade entra em comunicação com ele, e o cambone às vezes acaba falando determinadas coisas para o consulente. Isso é bem importante, aconteceu comigo, já aconteceu com alguns filhos, né, de santo meu que passaram por cambone comigo,
E é uma experiência maravilhosa. E desse ponto, a entidade vai sentir quando o teu guia está próximo, quando o seu guia não está próximo, quando você tem uma mediunidade, eu não consigo controlar. Isso é mais coisa da cabeça, tá, pessoal? Quando você não consegue controlar, o guia vai colocar você do lado, ele vai te ensinar você a controlar, ele vai te doutrinar mediunicamente. Aquele médio bonito que a gente fala, aquele médio firme, aquele médio que você olha, você, né, você tem uma admiração para ele, é um médio que tem alguns desses quesitos, né? Então é um médium que tem um controle sobre a sua mediunidade. Isso é bem importante, né? Todo médium tem que ter esse controle, porque isso demonstra a sua firmeza perante a sua mediunidade, perante a sua religião, perante a sua pessoa. Então, como Cambone, a entidade, ela vai te ensinar, né? E vai te proporcionar esses momentos para o seu desenvolvimento mediúnico, que vai ser maravilhoso, né? Que vai ser, que eu falo que não tem preço, né? Então, esse é um ponto também que você vai ter uma grande segurança. Por quê? Porque é um médium de topo, que já tem uma experiência, né? Já tem seus guias firmados. Os guias já estão trabalhando ali faz algum tempo, provavelmente, com esse médium. Então, esses guias dentro da nossa casa, a gente coloca os médios de topo para cuidar do desenvolvimento de seus cambones, né? Sempre com o olhar do dirigente da casa, né? Mas sempre é os guias de topo que iniciam o desenvolvimento, porque, vamos supor, fica mais fácil, porque a pessoa está trabalhando diretamente com esse guia, né? E com certeza o guia vai estar numa afinidade maior espiritualmente, e ele vai sentir que na hora que está a entidade do lado, ele vai fazer a puxada. Então, geralmente no casual, os médios de toco fazem o desenvolvimento do Cambone também, né? E é óbvio que os dirigentes da casa, com os cuidados devidos, né? Com as orientações, quando precisa puxar, firmar, a gente está sempre ao lado, mas cabe o médio de toco ajudar nesse desenvolvimento mediúnico, e eu acho bem importante, né? Para criar essa afinidade entre o Cambone, a entidade, o médium, né? O respeito. Bem, agora eu vou estar falando aqui com vocês a respeito dos deveres, né? Os deveres de Cambono. Quais são os deveres que você tem que ter como Cambono? Primeiramente, é chegar sempre antes, né? Uns 15 minutinhos, uns 20 minutinhos antes de iniciar a sessão da Umbanda, já preparar aquele lugar que o médium tem, né? Não deixar para no momento da gira, na hora da incorporação, já deixa preparado. Às vezes alguns médiums não conseguem chegar um pouco antes porque trabalham, hoje em dia tem o trânsito, é um pouquinho complicado, mas já deixa o cantinho reservado. Assim que o médium chega, já pede licença, pega sua maleta, já deixa tudo montado para aquela linha que vai se apresentar na casa, a linha de trabalho, né? Você já deixa tudo organizado isso. O Cambono tem que ter um kit, que a gente chama, né? Tem que ter uma caneta, tem que ter um bloquinho de marcação, ter um fósforo, né, para acender o charuto, o cachimbo ou cigarro de palha da entidade. Isso é uma coisa que o Cambone tem que ter, porque às vezes o médium tem que também, né, a obrigação dele ter o seu material de trabalho, mas às vezes acaba esquecendo, não tá? O Cambone já está preparado com o seu material. E uma das coisas mais importantes, né, e isso às vezes pode dar até aqui dentro da casa até um afastamento, né, uma advertência e às vezes até uma expulsão, é a questão de não comentar as consultas, a ética, né? Você não deve comentar nem dentro da sua casa, porque pode gerar comentários e esses comentários criar pernas, criar corpo, criar asas, e aí não vai ser legal. Então o Cambone tem que ter uma ética moral muito grande, que não se deve se comentar os trabalhos, né? Principalmente com mulher, com esposa, com amigos. Às vezes pode conversar sobre o acontecimento, o desenvolver da gira, mas levar os lados pessoais de cada pessoa não, tá, pessoal? Isso é bem importante, porque é uma situação muito chata. Eu já tive vários problemas com isso, infelizmente eu tive que até que expulsar médiuns da casa devido a esses ocorridos. E eu, como trabalho como tarólogo, né, por isso que eu tô com essa bata hoje aqui, porque eu estou aqui no meu consultório, a gente tem uma ética muito grande, né? A gente não fala, a gente ouve muitos problemas, a gente ouve muitas situações
e fica guardado aqui. Então o Cambone também ele tem que ter essa ética, que isso já vai dar um crescimento para ele como pessoa, para ele como médium dentro do terreiro, né? Outra coisa bem importante, assim que termina o trabalho, né, assim que é liberado, o Cambone pede licença, né, apaga as velas do ponto, retira as ponteiras, leva a tábua até o lugar devido, né, que cada terreiro tem, para lavar as tábuas, lava essa tábua, seca e entrega o material pronto para o médium de toco. Isso não é papel do médium, é papel do Cambone. Não que o médium não possa fazer, claro que pode. Às vezes, eu limpo minhas tábuas com o maior prazer. Mas é o papel que o Cambone faz, ali, que o Cambone está prestando esse auxílio ao seu médium. Então, o Cambone tem que estar bem atento a esses detalhes, né? Que isso são coisas bem importantes na hora do trabalho, na hora de cambonear. E outra coisa que eu acho assim importantíssimo é estudar, né? Ter um estudo, saber as normas, as regras do seu terreiro, né? Não adianta você ler determinadas coisas e querer colocar em prática, sendo que não é da raiz da sua casa. A gente tem uma divergência na Umbanda, na verdade, de vários terreiros, né? Então, diverge. Algumas coisas não são iguais, então a gente tem que ter o respeito por todas as casas, né? Não tem como a gente ler aquele texto, ler o Cambone aqui assim, 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 você querer chegar e praticar dentro do seu terreiro, porque às vezes no seu terreiro é diferente, né? Não é igual o praticado aqui, vamos supor, dentro do terreiro casual. Então você tem que estar ligado nessas situações, as regras do seu terreiro. É importantíssimo quando acontece alguma coisa que o médium, às vezes pode acontecer, de se exceder uma consulta, ou acontecer alguma coisa que não condiz com o estatuto, com as regras da sua casa, você encaminhar ao dirigente ou às hierarquias da casa imediatamente, para que as atitudes possam ser tomadas na hora. Se pegar alguma coisa de consulta que foi desagradável tanto, né, do médium, vou falar do médium porque a entidade não é, né, tanto do médium como do consulente, deve se comunicar imediatamente à hierarquia da casa para ser levado ao pai ou à mãe de santo do terreiro. E outro fato também, na verdade todos são importantes, né, é a questão do conhecimento das ervas, conhecimento das cores e conhecimento dos reinos. Aonde que se acende, como que se acende. Se a sua casa tem lugar para acender velas, você tem que saber. Às vezes tem que acompanhar a pessoa ou pedir para alguém acompanhar, nunca deixar a entidade sozinha, mas passar as orientações certas. Quando você tiver uma dúvida na hora da entidade passar, às vezes a comunicação deles, algumas palavras um pouquinho diferente, você pergunta, não fique com vergonha, né? Pergunta certinho, marca certinho, pede para o consulente olhar para você, explica direito para que a pessoa faça certo, né? Porque às vezes as pessoas também não dão muita importância e aquela receita, aquela magia que a entidade está passando ali é que vai ser o estalo, né, para que você precisa na sua vida, aí, seja qual for. Então eu quero deixar aqui a todos os cambones um grande abraço, um axé, e aproveite, né, esses estágios de vocês, aproveite essa parte de estudo que vocês estão tendo na Umbanda direto com os mestres, né? É direto com os mestres, é direto com os guias. Então eu quero desejar aqui a todos vocês muito axé, muito amor, muita prosperidade. E se vocês não estavam tendo essa visão, comecem a aproveitar, para que um dia vocês venham ser grande médium, grandes pessoas, e vocês já são, né? Venham aguçar isso dentro de vocês cada dia mais. Eu desejo a todos um grande axé, até mais.